O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Estamos hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa e o grande destaque é o lançamento da segunda edição do livro que conta a história da Dália, do cooperativismo. Estamos aqui com o Gilberto Piscinini, que faz parte da diretoria da gestão da Dália. Gilberto, a gente vem te acompanhando de longa data. A Dália sempre teve no seu DNA a resiliência, sempre teve o cooperativismo como a sua missão. Fala um pouco sobre a história desse livro para o telespectador. Bem, o livro Destemidos, ele surgiu em si de uma ideia de fazer o resgate da história do cooperativismo no Brasil, uma vez que tem tão pouca bibliografia, a gente vê nas universidades, nas escolas. Enfim, nós fizemos esse trabalho porque a Dália, então, com 75 anos, nós buscamos fazer a segunda edição do livro, já mais completo. E esse resgate histórico nós começamos por Rochdale, a primeira cooperativa a ser organizada na Inglaterra, na Europa, e a vinda do cooperativo para o Brasil, bem como contando a história um pouco na política econômica do país, enfim, até a vinda para o Rio Grande do Sul, a formação, a vinda dos imigrantes, primeiro os alemães, depois os italianos, poloneses, enfim, todas as etnias que fazem parte do quadro social da cooperativa. E a partir daí, então, a implantação da cooperativa em cima da necessidade de 387 produtores que sentiam a necessidade de ter própria empresa, seu próprio frigorífico para bater os suínos na época, e eles partiram então para um desafio muito grande e foram destemidos. A história da cooperativa ao longo das décadas, ela mostra que foram famílias destemidas que fundaram um negócio, fundaram uma cooperativa e foram avançando no processo de desenvolvimento, implantação de tecnologia, de inovação, enfim. É o que é a Dália até hoje. Ela foi fundada com o nome Cosuel, Cooperativa dos Produtores Encantados, e a partir dos 70 anos nós deixamos para a história o nome Cosuel e passou a ser Cooperativa Dália Alimentos Limitada, sempre formado pelas famílias associadas, sempre os mesmos donos. Estamos indo para a quarta geração e a Dália cresce, enfrenta os desafios, as dificuldades, mas está aí uma marca tradicional. Que não são poucos, né, Gilberto? Não são poucos. É uma marca tradicional, uma marca que tem 77 anos de história. Então, o que faz a Dália ter tanta visibilidade, tanta representatividade e, acima de tudo, credibilidade dos seus produtos no mercado? A Dália é uma cooperativa que tem uma história importante e é uma cooperativa que tem sua gestão profissionalizada. O Conselho de Administração, do qual eu sou presidente do Conselho, buscou experiências internacionais. Há 20 anos atrás, fomos conhecer modelos europeus de funcionamento de cooperativas e nós vimos que uma empresa, uma cooperativa, ela deveria dar um salto de gestão. E nós, então, reformamos o estatuto e criamos a figura da gestão compartilhada, profissional e também o estratégico, que é os conselheiros e o conselho eleito, digamos assim. Ou seja, a gente administra a cooperativa hoje de forma... A governança é de forma compartilhada, cada um com os seus papéis, monta seu planejamento estratégico. A partir do momento que esse planejamento estratégico está montado, já vamos trabalhar para o próximo ano e os resultados começam a surgir, os desafios começam a surgir. Se tiver que mudar o plano, a gente discute com todo o grupo estratégico, que é formado pelo Conselho de Administração, pelos gerentes, enfim, pelo presidente executivo. E quem ganha é o associado? É o associado, porque ele sabe que a margem de erro diminui muito. A tomada de decisão é muito pensada, muito estudada, e é um sistema de governança muito moderno. É
uma espécie de parlamentarismo no cooperativismo. Bom, é uma gestão que o associado, o cooperativista, ele conhece todo o ecossistema, desde lá da ponta até lá na frente no consumidor. E isso aí faz com que a cooperativa se fortaleça nos seus pilares, não é isso? Com certeza. O associado ele participa de assembleias preparatórias, Assembleia Geral através de seus líderes. O associado permanentemente está sendo reunido, a assistência técnica está no campo motivando. Ele ganha mais protagonismo. Ganha mais protagonismo. A Dália tem na sua estrutura de comércio, tem lojas de produtos veterinários, rações, enfim, a preço de custo para potencializar o ganho dele. Então é uma maneira de fazer com que o produtor cada vez se sinta mais valorizado, justificado, digamos assim, o porquê que ele é associado à cooperativa. Isso tem feito a diferença. Bom, que sirvam as façanhas da Dália hoje, na segunda edição do livro, contando a sua história, contando a história do cooperativismo, contando a história do seu protagonismo de modelo a toda a terra. Obrigado, Gilberto. Estamos hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa, da Casa do Povo, onde está acontecendo o lançamento da segunda edição do livro que fala da história da Dália, que fala da história do cooperativismo. E o grande destaque nesse final de tarde, início de noite aqui, é Charles Tonnet, que é hoje lançando a segunda edição. Charles, como é que surgiu essa ideia dessa segunda edição? Bom, depois do sucesso da primeira, né, que foi alusivo aos 70 anos da cooperativa Dália, nós vimos a necessidade de ampliar o conteúdo, né, em função da abordagem do livro, que ele busca resgatar não só a história do cooperativismo, mas também o futuro do cooperativismo. Então, alguns acontecimentos, algumas novas operações que a Dália implantou precisavam ser contadas porque elas também são disruptivas no que concerne ao modelo cooperativista. Então, essa segunda edição veio em função disso, né? Principalmente do projeto do frango de corte, dos condomínios leiteiros, né? Em que uma nova forma de cooperativismo, né, está se desenvolvendo nesse momento. Então, bom, nós precisamos, então, agregar e completar essa segunda edição que fecharia com chave de ouro todo o conteúdo da primeira também. Eu gostaria que tu falasse também como surgiu na Inglaterra, né? A ideia do cooperativismo, chegou com os imigrantes e não parou mais, né? Exatamente. Nasceu em 1844, né, em Rochdale, né, conseguiu no Robert Owen, um dos seus maiores impulsionadores, né, e teóricos, e ele veio e conseguiu vir ao Brasil no final do século XIX, né, através das cooperativas de crédito, né, algumas iniciativas de cooperativas de produção, mas na área de tecelagem e de consumo. Especificamente na região do Vale e na Serra Gaúcha, ela começa a ganhar força no final da década de 20, o modelo cooperativismo, né? E no caso da cooperativa de produção de suínos, né, que é o caso da Dália, né, em Encantado, Vale do Taquari, foi no final da década de 40, né, onde 346 destemidos, né, se reuniram para... E esse é o título do livro. Exatamente. Para romper com o status quo, né, dos frigoríficos que exploravam os produtores suínos, né, e colocavam o preço que queriam na mercadoria deles. E disseram, não, a gente vai fazer, então vamos nos reunir e vamos construir o nosso próprio frigorífico, que aí deu origem à Dália que conhecemos hoje. Bom, o título do livro é Destemidos, e a Bíblia tem uma passagem que diz assim, não temas. Não, nós falamos apenas do início, né? E teve uma série de desafios nesses mais de 70 anos da cooperativa. Final da década de 80, início de 90, ela teve que se refundar, né? Então teve que não temer novamente, porque quase faliu, né? A abertura econômica, um modelo de gestão antiquado, ela teve que se reinventar, conseguiu, né?
e deu origem ao que a gente chama de hoje de neocooperativismo. A cooperativa Dália é um dos principais referências do que se chama de neocooperativismo, que é o cooperativismo de gestão profissionalizada, né, com muitos novos métodos administrativos, enfim, e que agora também inicia uma terceira fase aí que a gente pode discutir mais adiante. É uma gestão profissional, porém, que dá protagonismo para os associados. Pois é aí que está o grande segredo do cooperativismo, né? Ela tem uma gestão como se fosse uma SA, né? Porém, os seus princípios e valores são bem diferentes de uma empresa sociedade anônima, né? De capital aberto ou fechado. Ela prioriza os produtores, ela prioriza as pessoas, né? E isso no dia a dia, né, a gente consegue entender as diferenças que são bem grandes nessas práticas de gestão cooperativa de uma empresa normal. Bom, nós estamos aqui no Memorial da Assembleia Legislativa e só me resta uma frase do nosso hino rio-grandense aqui na segunda edição de Destemidos, que sirvam as façanhas da segunda edição, hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa, de Modelos da Terra. Obrigado, Charles. Obrigado. Tenho muitas histórias para contar. Venho de uma família um pouco diferente, talvez até moderna para o seu tempo. Meus pais, que sempre cuidaram muito bem de mim, nunca mediram esforços para que eu me tornasse forte e desbravasse o mundo. Minha cidade, minha terra natal, encravada em meio do Vale do Taquari, encantado me viu crescer. Esteve sempre ao meu lado, me apoiando, demonstrando orgulho das minhas conquistas e também gratidão. Com o passar dos anos, fui conquistando novas posições. Cresci e me tornei forte, mas jamais esqueci a minha missão de vida, que é trazer desenvolvimento econômico e social para a minha família. Como disse, minha família é contemporânea. Meus pais, a quem chamo de os destemidos, foram desbravadores, visionários e abnegados em suas convicções. Tenho por eles amor e orgulho incondicionais. No decorrer de minha jornada, muitos destemidos se foram, mas deixaram seus filhos, que com o mesmo espírito inovador, me tornaram cada vez mais forte e conhecida. Muito prazer. Eu sou a Dália, uma jovem de 75 anos e estou preparada para uma vida saudável ao longo das muitas décadas que certamente virão. A Cooperativa Dália Alimentos Limitada, que neste ano completa 75 anos, rende justa homenagem ao seu idealizador, João Batista Marquesi, e aos 386 destemidos que transformaram o sonho de pequenos produtores rurais em um projeto socioeconômico que transcendeu os limites do tempo. Dália 75 anos. A história somos nós que escrevemos. Estamos hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa, lançamento da segunda edição do livro contando a história da Dália, 77 anos aqui no Brasil, e o grande destaque vem da Assembleia Legislativa, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Elton Weber, que tem uma afinidade, uma cumplicidade muito harmoniosa com o cooperativismo, não é isso, deputado? Com certeza o cooperativismo, e neste caso já uma segunda edição de um livro falando do cooperativismo, falando da história da Dália Alimentos, que todos nós conhecemos, do trabalho dos agricultores, da cooperativa, sempre no intuito do desenvolvimento das pessoas e da sua comunidade. E quando a gente tem a oportunidade de estar presente no lançamento de mais uma obra literária que conta a história, para que a gente não esqueça os feitos, o trabalho que esta cooperativa, junto com seus associados, o presidente Piccinini e toda a sua direção e as pessoas fazem no seu dia a dia. Então é um importante momento para a Assembleia Legislativa, hoje aqui no Memorial, estarmos presentes para lançarmos junto com eles
a segunda edição deste livro, deste material que conta a história, que conta os feitos e aquilo que acontece na cooperativa, na Dália Alimentos, e que certamente para muitos vai ser motivo de leitura e principalmente de conhecimento, porque afinal, muito todos nós temos a aprender com o cooperativismo. O cooperativismo que é o principal pilar do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Parabéns à Dália e parabéns aos autores do livro e a todos que estão aqui nesta tarde. Deputado, para finalizar, a gente sabe que a gente passou por uma pandemia e o cooperativismo cresceu durante a pandemia. Passamos agora por problemas climáticos, enchentes, e o cooperativismo é o primeiro a dar o start do desenvolvimento. O cooperativismo tem sido a saída para todos os problemas e as dificuldades que o planeta, as políticas e as economias apresentam, não é isso? Com toda certeza, nós podemos falar de modelos de desenvolvimento, seja do capitalismo, outros modelos, mas o modelo que está certo, que responde e que já mostrou isso no período da pandemia, nas enchentes, nos problemas climáticos, é o cooperativismo, porque no cooperativismo um ajuda ao outro para continuar. E mais especificamente, no caso da Dália Alimentos, da cooperativa, que sofreu muito com as enchentes, que sofreu muito para se recuperar, mas está firme e forte com os seus propósitos para avançar e continuar fazendo aquilo que é a sua missão. Junto com os agricultores, com a sua matéria-prima, produzir alimentos deliciosos e de qualidade para todos os gaúchos e gaúchas. Que sirvam as façanhas da Dália, hoje aqui, 77 anos, lançando a segunda edição do seu livro De Modelo a Toda a Terra. Parabéns, Dália, pelo trabalho e pelo pioneirismo. Estamos hoje no memorial da Assembleia Legislativa, onde está sendo lançada a segunda edição de um livro da segunda edição, um livro da segunda edição da Dália. E o grande destaque é o Pascoal Bertoldi, que é vice-presidente e que tem uma longa história com a Dália. Pascoal, fala um pouco sobre a importância desse livro e também da história, que o teu pai faz parte também da história da Dália, não é isso? É isso aí. Meu pai, Firmino Bertoldi, e a sua esposa, Emelina Bertoldi, foram sócios fundadores da Dália em 47, e isso aí vem até hoje, né? No 78, vamos fazer agora em 14 de junho do ano que vem. E nós sempre tivemos ligado à cooperativa, toda a produção da propriedade sempre foi para a cooperativa, e somos 4 irmãos, são sócios da cooperativa e prezamos muito por ela. É uma cooperativa de pequenos... A Dália está no sangue de vocês já. Está no sangue. Ela é formada por pequenos produtores, mas pequenos proprietários, mas grandes produtores. Né? A gente trabalha em forma associativa, condominal, e isso aí tem trazido um grande desenvolvimento para o Vale do Taquari. Tanto é que hoje o Vale do Taquari tem um dos maiores índices de desenvolvimento do país, IDH, que é em função de sistemas cooperativos que existem junto ao Vale do Taquari, e uma das cooperativas é a Dália, né? Que hoje contém 2.500 associados, 2.700 funcionários, e estamos com falta hoje de mão de obra. Eu acho que um pouco foi por causa das grandes perdas que tivemos em função do clima, né? E estamos deixando inclusive de fazer embutidos, né? E isso tem nos trazido um prejuízo muito grande. Mas somos resilientes, né? E estamos trabalhando com força para ser erguido de novo dessa situação, né? Depois de um período bem complicado. Bom, que sirvam as façanhas da Dália hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa de Modelo a Tua Terra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho muitas histórias para contar. Venho de uma família um pouco diferente, talvez até moderna para o seu tempo.
Meus pais, que sempre cuidaram muito bem de mim, nunca mediram esforços para que eu me tornasse forte e desbravasse o mundo. Minha cidade, minha terra natal, encravada em meio do Vale do Taquari, encantado me viu crescer. Esteve sempre ao meu lado, me apoiando, demonstrando orgulho das minhas conquistas e também gratidão. Com o passar dos anos, fui conquistando novas posições. Cresci e me tornei forte, mas jamais esqueci a minha missão de vida, que é trazer desenvolvimento econômico e social para minha família. Como disse, minha família é contemporânea. Meus pais, a quem chamo de os destemidos, foram desbravadores, visionários e abnegados em suas convicções. Tenho por eles amor e orgulho incondicionais. No decorrer de minha jornada, muitos destemidos se foram, mas deixaram seus filhos, que com o mesmo espírito inovador, me tornaram cada vez mais forte e conhecida. Muito prazer. Eu sou a Dália, uma jovem de 75 anos, e estou preparada para uma vida saudável ao longo das muitas décadas que certamente virão. A Cooperativa Dália Alimentos Limitada, que neste ano completa 75 anos, rende justa homenagem ao seu idealizador, João Batista Marquesi, e aos 386 destemidos que transformaram o sonho de pequenos produtores rurais em um projeto socioeconômico que transcendeu os limites do tempo. Dália 75 anos. A história somos nós que escrevemos. Estamos hoje aqui no memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o lançamento da segunda edição do livro sobre a história da Dália. E o grande destaque vem do Instituto do Câncer Infantil. Doutor Boneto, muito feliz aqui, porque a Dália também é um grande parceiro do Instituto do Câncer Infantil, não é isso? Verdade, Sérgio. É uma alegria muito grande estar aqui nesse evento que, de certa forma, comemora os 77 anos do cooperativismo e da liderança que a Dália representa no nosso estado. Eu sou testemunha da importância e do significado da Dália para a sociedade gaúcha, porque além de todo o empreendedorismo, o desenvolvimento financeiro e econômico para o estado, tem uma liderança e um exemplo incríveis de empreendedorismo social. Há mais de 20 anos, a Dália doa alimentos para os nossos pacientes. E desde 2015, ela participa de um programa, de um projeto chamado Selo da Coragem, que cada litro de leite vendido, uma parte vai para os projetos do Instituto Câncer Infantil. Vamos repetir essa informação Então eu peço às pessoas, né, que querem ajudar o Instituto Câncer Infantil e beneficiar os pacientes e as famílias, que quando forem no supermercado, comprem o leite Dália, porque ao fazer isso, eles têm um leite de excelente qualidade e ao mesmo tempo estão ajudando as crianças com câncer. Então, muito feliz, Sérgio, por estar aqui no lançamento desse livro e conhecer um pouco mais dessa história linda e maravilhosa dessa empresa que é um exemplo para o Estado e uma honra para nós gaúchos em tê-la conosco. Doutor Boneto, a gente sabe que a missão da Dália é cuidar dos cooperados, dos associados, mas provavelmente a missão mais nobre, mais do que humana, uma missão espiritual é essa de cuidar das pessoas como o senhor cuida lá no Instituto do Câncer, não é isso? A Dália tem essa missão, né, do cooperativismo, ajudar as famílias, tem essa história linda de cuidar das crianças, tem projetos incríveis de benefício, vários projetos em benefício de crianças e adolescentes. Nós do Instituto Câncer Infantil tivemos essa sorte de que nossos pacientes também são agraciados com esse benefício lindo. E é evidente que, lendo a história,
Quem tiver oportunidade, não deixe de ler esse livro, está na segunda edição, do Charles Tornay, conta essa história maravilhosa desde o início, e que sim, Sérgio, essa gente, com esse exemplo, com esse empreendedorismo, com esse trabalho, com essa demonstração de solidariedade, sim, merece o céu. Merece o céu, assim como todas as nossas crianças que passam por essa luta, essa dificuldade, enfrentam, e graças a Deus, fruto da união de todos, da ajuda, como a da Dália e outras empresas, e da sociedade como um todo, a gente avançou tanto nos índices de cura. Estamos muito felizes por fazer parte desse universo de movimento e de ação de pessoas do bem, desse time, para ajudar quem precisa. Bom, nós estamos aqui da Assembleia Legislativa, o Memorial da Assembleia Legislativa, da Casa do Povo, hoje aqui celebrando a segunda edição do livro da história da Dália, da história do cooperativismo. Então só me resta uma frase, não mais do que uma frase, que sirvam as façanhas do Instituto do Câncer Infantil sobre o seu comando, sobre a sua liderança e dessa ação, dessa missão da Dália de modelo a toda a terra. Muito obrigado, Burlito. Eu assino ao lado de Sérgio Martins com essa frase célebre, importante e inteligente.